Agora que você finalmente voltou, espero que saiba que é facilmente substituível. Kenneth Hoffman disse isso com aquele sorriso irônico que ele reservava para os momentos em que achava que tinha vantagem. Eu tinha acabado de entrar no escritório principal da North Peak Engineering depois de uma semana de férias em Colorado Springs. E essas foram as primeiras palavras que saíram da boca dele. Não foi bem-vindo de volta ou como foi a viagem. Apenas isso. Meu nome é Adam. Tenho 49 anos e trabalhei em contratos governamentais para North Peak por 12 anos. 12 anos de autorizações, relacionamentos e negócios que mantiveram as portas abertas. Mas Kenneth me via apenas como mais um engenheiro de terno barato. Obrigado por me avisar, eu disse, colocando minha pasta ao lado da mesa. Ele riu como se tivesse contado uma piada genial e voltou para sua sala de canto. Eu o observei através da divisória de vidro, enquanto ele ajeitava a gravata e conferia seu reflexo na tela do computador. Kenneth era meu chefe há 3 anos, desde a reestruturação da empresa. Antes disso, eu me reportava diretamente ao CEO, Jonathan Rivers. As coisas eram diferentes naquela época. Sentei-me e abri meus e-mails. 47 mensagens sobre o contrato de defesa da Henderson. Aquele do qual Kenneth vinha se gabando há meses, contando para todo mundo como tinha fisgado peixe grande. O peixe de 25 milhões de dólares que eu passei 6 meses cultivando por meio de canais de compras que ele nem sabia que existiam. O telefone tocou. Era a Coronel Patricia Barnes, do Departamento de Defesa. Adam, que bom que você voltou. Precisamos discutir os ajustes no cronograma da fase 2. Claro, Coronel. Deixe-me consultar as especificações. A voz de Kenneth ecoava de seu escritório. Ele estava em outra ligação, provavelmente com Jonathan, reivindicando o crédito pelas aprovações preliminares que haviam sido concedidas enquanto eu estava fora. Eu já tinha ouvido variações dessa conversa antes. A equipe realmente se superou, ele dizia. Uma boa liderança faz toda a diferença. Terminei a ligação com o Coronel Barnes e fiquei olhando para a tela do meu computador. O cursor piscava no campo de busca de um site de empregos que eu tinha adicionado aos favoritos meses atrás, mas nunca usado. Meu dedo pairou sobre o mouse. 12 anos. Eu havia construído todos os relacionamentos governamentais que essa empresa tinha. Eu sabia quais funcionários de compras preferiam especificações técnicas entregues pessoalmente, quais precisavam de no mínimo 3 semanas para ciclos de revisão e quais empreiteiras de defesa estavam disputando os mesmos contratos que nós. Kenneth não sabia nada disso. Ele saiu do escritório, ajeitando o paletó. Não se esqueça que o relatório trimestral vence na sexta-feira, disse ele sem olhar para mim. E Adam, da próxima vez que você tirar férias durante uma fase crítica do contrato, talvez seja melhor avisar a equipe com antecedência. Assenti com a cabeça e observei caminhar em direção ao elevador. A equipe, como se houvesse mais alguém neste prédio capaz de navegar pelo labirinto de exigências de compras federais que mantinham a North Peak lucrativa. Algo se acomodou no meu peito. Não era raiva. Apenas clareza. Comecei na North Peak logo depois de sair da Marinha. Tinha 27 anos e tinha acabado de voltar de uma missão onde trabalhei com logística de compras em alguns lugares que o Pentágono preferiu não divulgar. O próprio Jonathan Rivers me contratou na época. Ele disse que precisava de alguém que entendesse como os contratos governamentais realmente funcionavam, não apenas como pareciam no papel. Naqueles primeiros anos, eu estava em todo lugar, feiras comerciais em Washington, reuniões em instalações seguras nos arredores de Atlanta, teleconferências que começavam às 5 horas da manhã porque alguém em Aberdeen Proving Ground precisava de esclarecimentos sobre especificações técnicas. Descobri quais funcionários estavam lá há décadas e quais estavam em regime de rotatividade de 18 meses. Descobri quem tomava as decisões de fato e quem apenas assinava a papelada. Minha autorização de segurança era superior à de qualquer outra pessoa em North Peak, nível secreto com acesso restrito, que levou 3 anos de verificações de antecedentes para ser obtida. O tipo de autorização que não podia ser transferida ou acelerada, não importava quanto dinheiro alguém oferecesse no processo. Kenneth não tinha nenhuma autorização. Durante 9 anos, trabalhei diretamente com Jonathan.
Todas as segundas-feiras de manhã, reuníamos-nos no seu escritório para analisar oportunidades de negócios, renovações de contratos e manutenção de relacionamentos. Ele entendia o que era necessário para manter os clientes governamentais satisfeitos. Não se trata de oferecer o menor preço, ele me dizia. Trata-se de confiança e conhecimento especializado que eles não encontram em nenhum outro lugar. Em seguida, veio a reestruturação. Jonathan disse que a empresa estava crescendo e precisava de mais níveis hierárquicos na gestão. Kenneth vinha da área de construção comercial e tinha um MBA de alguma universidade de Atlanta. Uma perspectiva nova, disse Jonathan. Alguém que pode trazer disciplina empresarial para contratos governamentais. Na primeira semana de Kenneth, ele me pediu um resumo simples dos nossos negócios com o governo. Passei 3 dias preparando uma apresentação que abrangia 12 contratos ativos, 18 oportunidades potenciais e o mapa de relacionamentos que eu havia construído ao longo de quase uma década. Ele ouviu durante 20 minutos e depois perguntou: não podemos simplesmente oferecer um valor menor e ganhar mais? Isso deveria ter sido um aviso. Nos 3 anos seguintes, vi Kenneth se apropriar do crédito por cada proposta bem-sucedida, enquanto se distanciava do complexo trabalho de relacionamento que tornava esses sucessos possíveis. Quando a Coronel Barnes ligou com perguntas, pediu especificamente para falar comigo. Quando o pessoal de Huntsville quis discutir requisitos técnicos, agendaram as ligações de acordo com a minha disponibilidade, e não a do Kenneth. Mas, nas reuniões de gestão, Kenneth apresentava tudo como sua visão estratégica. A pior parte não foi o roubo de créditos. Foi vê-lo se convencer lentamente de que contratos governamentais eram como qualquer outro negócio. Ele interrompia minhas ligações com os responsáveis pelas compras para sugerir melhorias de eficiência. Ele agendava reuniões em horários nos quais eu havia especificado que estava gerenciando prazos críticos para propostas. No mês passado, ouviu dizer a Jonathan que a divisão governamental finalmente estava a funcionar como uma verdadeira unidade de negócios, como se os 11 anos anteriores de crescimento constante e construção de relações tivessem sido algum tipo de operação amadora. O ponto de virada ocorreu 3 dias após o comentário de Kenneth sobre ser facilmente substituível. Eu estava sentado na minha caminhonete do lado de fora do escritório, com o motor ligado, quando meu telefone vibrou com uma mensagem da Sterling Solutions. Adam, você ainda está interessado naquela vaga de sócio sênior que discutimos? Ligue para mim. Vincent Shaw. Vincent era o CEO da Sterling Solutions, a maior concorrente da North Peak no setor governamental. Havíamos conversado informalmente em uma conferência da indústria de defesa 6 meses atrás. Ele mencionou que estavam procurando alguém com a minha experiência, mas eu ignorei. Lealdade, eu dizia para mim mesmo. 12 anos em uma mesma empresa significavam alguma coisa. Mas as palavras de Kenneth continuavam a ecoar. Facilmente substituíveis. Pensei no Coronel Barnes, que me solicitou especificamente para o contrato de Henderson. No oficial de compras de Uri Patterson que não retornava as ligações de Kenneth, mas sempre atendia quando eu ligava. Nos outros 3 grandes contratos atualmente em negociação que só existem graças aos relacionamentos que construí ao longo de anos. Facilmente substituível. Liguei para Vincent. Adam, que bom falar com você. Olha, vou direto ao ponto. Acabamos de perder um sócio sênior que se aposentou e precisamos de alguém que possa assumir imediatamente. Você terá direito à sociedade, participação acionária e todos os seus contatos com o governo continuarão sendo de sua responsabilidade. Sem microgerenciamento, sem divisão de créditos. Que tipo de cronograma estamos considerando? 2 semanas para começar. 1 semana, se você conseguir. Fiquei sentado ali por um longo momento, observando Kenneth através das janelas do escritório. Ele gesticulava animadamente no que parecia ser mais uma ligação telefônica com Jonathan, provavelmente explicando o bom desempenho da divisão governamental sob sua liderança. Envie-me a papelada, eu disse. Na manhã seguinte, digitei minha carta de demissão. 2 frases. Com efeito imediato, estou me demitindo do meu cargo na North Peak Engineering. Agradeço a oportunidade. Imprimi, assinei e levei diretamente ao escritório de Jonathan.
Ele ergueu os olhos do computador, surpreso. Adam, do que se trata? O Kenneth tem razão, eu disse, colocando a carta sobre a mesa dele. Sou facilmente substituível, então você não terá problemas para encontrar outra pessoa para gerenciar o contrato de Henderson, a renovação de Uri Patterson ou a proposta de Aberdeen que vence no mês que vem. O rosto de Jonathan empalideceu enquanto ele lia a carta. Adam, espere. Vamos conversar sobre isso. Mas eu já estava caminhando em direção à porta. Aceitei uma proposta de emprego na Sterling Solutions. Eles parecem acreditar que minha experiência tem valor. Enquanto Kenneth estava almoçando, limpei minha mesa. 12 anos de arquivos, listas de contatos e anotações sobre relacionamentos foram para 3 caixas. O banco de dados de contratos governamentais permaneceu no servidor da empresa, mas os relacionamentos verdadeiros, aqueles construídos sobre confiança e anos de serviços prestados com excelência, esses foram comigo. Kenneth voltou do almoço enquanto eu carregava a última caixa na minha caminhonete. Ele observou do estacionamento, mas não disse nada. Meu celular vibrou enquanto eu saía dirigindo. Era uma mensagem para o número do Kenneth, com cópia para o do Jonathan. Contrato de defesa com Henderson cancelado. Com efeito imediato. Coronel Barnes. Jonathan me ligou às 18 horas daquele mesmo dia. Eu estava na Sterling Solutions, assinando documentos no escritório de Vincent. Adam, precisamos conversar. Isso é mais sério do que o que aconteceu entre você e o Kenneth. É mesmo? Mantive a voz calma. Vincent ergueu uma sobrancelha, mas continuou a analisar os detalhes do contrato. O contrato de Henderson vale 25 milhões por 3 anos. A Coronel Barnes não atende às ligações de Kenneth. Ela está dizendo que o negócio está cancelado a menos que você o gerencie pessoalmente. Olhei pela janela da sala de conferências do 20º andar da Sterling. O centro de Memphis se estendia abaixo de nós, com o rio Mississippi captando os últimos raios de sol do dia. Que pena! Não brinque comigo, Ada. 12 anos deveriam valer alguma coisa. Você tem razão. 12 anos deveriam valer alguma coisa. Mas a sua reestruturação colocou o Kenneth no comando de decisões que ele não entende, com relacionamentos que ele não construiu, em um negócio no qual ele nunca trabalhou. A voz de Jonathan tornou-se mais incisiva. Kenneth tem um MBA pela Emory. Ele entende de negócios. Contratos governamentais não são negócios, Jonathan. São relacionamentos. Confiança. Autorizações de segurança que levam anos para serem obtidas e não podem ser transferidas. Kenneth não tem autorização para acessar metade dos arquivos necessários para gerenciar o contrato com Henderson, muito menos a expertise técnica para responder às perguntas do Coronel Barnes. Vamos conseguir a inocência dele. Vamos contratar consultores. O processo para obter uma autorização de segurança secreta leva no mínimo 18 meses, sem garantias. E a Coronel Barnes trabalha comigo há 8 anos. Ela confia no meu julgamento em relação às especificações técnicas e ao gerenciamento de prazos. Ela não vai começar tudo de novo com outra pessoa só porque o Kenneth tem um MBA. Houve uma longa pausa. Vincent terminou de ler e deslizou o contrato de sociedade pela mesa. Eu o assinei enquanto Jonathan procurava as palavras certas. O que você quer? Perguntou Jonathan finalmente. Quero que Kenneth entenda que algumas pessoas não são facilmente substituíveis. Isso tem a ver com ego. Trata-se de competência. Kenneth passou 3 anos levando crédito por um trabalho que não fez, por relacionamentos que não construiu e por conhecimentos que não possui. Agora ele vai descobrir como é a divisão administrativa de North Peak sem a pessoa que realmente a dirige. Desliguei o telefone e devolvi o contrato assinado para Vincent. Conversa áspera, perguntou ele. Necessário. Meu celular começou a vibrar com mensagens. Kenneth, finalmente entendendo que o contrato com a Henderson não era apenas papelada, mas sim um relacionamento com pessoas específicas que trabalhavam comigo há anos. Depois, Jonathan de novo. E então, alguém do departamento jurídico da North Peak. Desliguei o telefone.
Na manhã seguinte, mais 3 contratos foram cancelados. A base aérea de Wright-Patterson desistiu de um projeto de modernização de radar de 15 milhões de dólares. O campo de provas de Aberdeen suspendeu as negociações para um contrato de instalações de teste no valor de 8 milhões de dólares anuais. Cada cancelamento veio acompanhado da mesma mensagem: relação com o contratante principal encerrada. Vincent me chamou ao seu escritório às 10 horas da manhã. Adam, preciso perguntar. Você sabia que isso ia acontecer? Eu sabia que Kenneth estava convencido de que os contratos governamentais se resumiam a ter a documentação correta e apresentar a proposta mais baixa. Eu sabia que ele não entendia a importância do relacionamento interpessoal, os requisitos de segurança ou as expectativas de conhecimento técnico. O que eu não sabia era a rapidez com que os clientes deixariam suas preferências claras. E agora Kenneth descobre que, facilmente substituível, é uma teoria que não resiste ao contato com a realidade. Vincent recostou-se na cadeira. Sua antiga empresa acabou de perder 48 milhões de dólares em contratos ativos porque um gerente disse a um funcionário que ele era facilmente substituível. Essa é uma maneira de ver as coisas. Qual é o outro caminho? Kenneth passou 3 anos subestimando sistematicamente a pessoa que construiu todos os relacionamentos governamentais da North Peak. Ele se convenceu de que credenciais de gestão eram mais importantes do que conhecimento técnico e a confiança do cliente. Agora ele está descobrindo o verdadeiro valor desses relacionamentos. Ao meio-dia, meu telefone tinha 17 chamadas perdidas de números da North Peak. Eu e Vincent estávamos analisando o portfólio atual de contratos governamentais da Sterling quando meu telefone pessoal tocou. Número desconhecido, mas reconheci o código de área. Memphis, aqui é Adam. Adam, aqui é Patrícia Barnes. Eu queria ligar diretamente para você. Coronel Barnes. Saí do escritório de Vincent e fui até a sala de conferências. Coronel, que bom falar com o senhor. Estou ligando porque Jonathan Rivers está tentando me contatar há 2 dias, e acho que há alguma confusão sobre a situação do contrato de Henderson. Sentei-me e observei o horizonte de Memphis. Que tipo de confusão? O Sr. Rivers parece achar que isto é uma negociação, que a North Peak pode de alguma forma manter o contrato com pessoal diferente. Eu queria deixar claro que não é esse o caso. Eu vejo. Adam, trabalho com aquisições na área de defesa há 15 anos. Vi empresas contratadas entrarem e saírem, e aprendi que os relacionamentos importam mais do que os nomes das empresas. O projeto Henderson envolve a integração de tecnologia classificada com prazos rigorosos que não permitem curvas de aprendizado ou transições de pessoal. Ela fez uma pausa, e eu pude ouvir o barulho de papéis sendo remexidos ao fundo. As especificações técnicas exigem alguém com sua formação e nível de autorização específicos. O cronograma não permite o treinamento de um substituto. E, francamente, depois de 8 anos trabalhando juntos, não tenho interesse em recomeçar com alguém que não entende como esses projetos realmente funcionam. Entendo, coronel. Você concorda? Porque eu também recebi ligações de Wright-Patterson e Aberdeen. O consenso é claro. Ou trabalhamos com vocês, ou trabalhamos com outras empreiteiras. North Peak sem Ada não é North Peak para o Departamento de Defesa. Após o término da ligação, fiquei sentado na sala de conferências por 10 minutos processando o que acabará de ouvir. Não se tratava apenas do contrato com a Henderson. Tratava-se de toda a base dos negócios governamentais da North Peak. Vincent bateu na porta. Está tudo bem? O coronel Barnes acabou de me explicar algo que eu nunca havia compreendido completamente. Durante 8 anos, achei que estava trabalhando para North Peak, construindo relacionamentos que beneficiavam a empresa. Mas, da perspectiva do cliente, o relacionamento sempre foi comigo pessoalmente. A empresa era apenas a estrutura administrativa. Vincent sentou-se à minha frente. Isso não é incomum em contratos governamentais. Conhecimento técnico e autorizações de segurança são ativos pessoais. Eles não são transferidos com o papel timbrado da empresa. Kenneth nunca entendeu isso.
Ele via os contratos governamentais como ativos da empresa que podiam ser gerenciados por qualquer pessoa com o treinamento empresarial adequado. E agora ele está descobrindo que esses 48 milhões de dólares em receita contratual anual nunca foram realmente da North Peak. Eram meus, e eu os dividia com eles. Meu telefone vibrou com outra chamada de Jonathan. Recusei. Vincent, preciso te perguntar uma coisa. Quantas das relações governamentais de Sterling dependem de indivíduos específicos? Cerca de 60%, talvez mais. Os clientes governamentais não se importam com a estrutura corporativa ou a filosofia de gestão. Eles se importam com competência, confiabilidade e confiança. Todas essas são qualidades pessoais. Então, quando Kenneth me disse que eu era facilmente substituível, ele estava me dizendo que não entendia o negócio que deveria estar gerenciando. Cegueira corporativa clássica, foco em organogramas em vez de mapas de relacionamento. Naquela tarde, fiquei sabendo que Kenneth havia convocado uma reunião com toda a empresa para discutir contratempos temporários na divisão governamental. Segundo meu ex-colega Steven, Kenneth passou uma hora explicando como eles superariam os desafios atuais por meio de parcerias estratégicas e desenvolvimento de negócios aprimorado. Steven me mandou uma mensagem depois. Na verdade, ele disse que perder os contratos pode ter sido uma bênção disfarçada, porque o trabalho para o governo é muito restritivo. Mostrei o texto para Vincent. Seu antigo chefe está prestes a descobrir que algumas bênçãos vêm com preços muito altos, disse ele. 3 dias após assumir meu novo cargo na Sterling Solutions, Vincent me chamou em seu escritório com uma proposta que me fez entender por que o mundo de Kenneth estava prestes a desmoronar completamente. Adam, estive pensando sobre nossa conversa a respeito de contratos baseados em relacionamento. E se eu lhe dissesse que a Sterling está esperando exatamente por essa oportunidade há 2 anos? Eu me inclinei para a frente. Que tipo de oportunidade? A oportunidade de absorver toda a divisão administrativa de North Peak contratando a pessoa que a construiu. Vincent retirou uma pasta repleta de propostas de contrato e mapas de relacionamento. Estamos acompanhando os negócios da North Peak com o governo há anos, aguardando o momento certo para agir. Sua antiga empresa tem ótimos relacionamentos, mas capacidade limitada. A Sterling tem enorme capacidade, mas relacionamentos limitados com o governo. E agora temos ambos. A Coronel Barnes me ligou pessoalmente ontem. Ela quer agilizar o contrato com a Henderson, com a Sterling como contratada principal e você como líder técnico. Ela também está nos recomendando para outros 3 projetos que antes seriam concedidos a outras empresas. Analisei os documentos. A Uri Patterson estava oferecendo uma extensão de contrato no valor de 20 milhões de dólares por 5 anos. A Aberdeen queria expandir seu projeto de instalações de teste para incluir as capacidades de fabricação da Sterling. Os números eram impressionantes. Vincent, não se trata apenas de me contratar e me tirar da North Peak. Trata-se de absorver toda a base de clientes governamentais deles. Exatamente. E tudo isso foi possível porque um gerente achava que os relacionamentos eram intercambiáveis. Naquela tarde, fiz uma série de ligações para os responsáveis pelas compras com quem eu trabalhava há anos. Cada conversa seguia o mesmo padrão. Eu explicava minha mudança para Sterling Solutions e eles imediatamente queriam saber sobre a transferência de contratos existentes e a exploração de novas oportunidades. A Major Ellen Rodrigues, de Aberdeen, foi a mais direta. Adam, a atual gestão da North Peak parece achar que contratos governamentais são apenas burocracia. Precisamos de parceiros que entendam que esses projetos envolvem questões de segurança nacional e não podem ser gerenciados como construções comerciais. Ao final da semana, a Sterling havia recebido solicitações formais de propostas para 6 grandes contratos previamente destinados ao North Peak. O valor total ultrapassava 70 milhões de dólares para os próximos 4 anos. Kenneth me ligou diretamente na sexta-feira à tarde. Adam, isto está a ficar fora de controlo. O Jonathan está disposto a discutir um aumento salarial significativo e uma promoção se considerar voltar. Eu estava no novo escritório da divisão de contratos governamentais da Sterling, que Vincent havia criado especificamente para os negócios que havíamos adquirido da North Peak. Que tipo de promoção?
Nível de diretor. Seu próprio departamento. Kenneth se reportaria a você em assuntos governamentais. Interessante. O que fez Jonathan mudar de ideia sobre o valor do conhecimento especializado? A voz de Kenneth ficou tensa. Olha, talvez eu estivesse errado em algumas coisas, mas você está destruindo uma empresa que lhe deu 12 anos de oportunidades. Kenneth, eu não estou destruindo nada. Estou simplesmente trabalhando em um lugar que entende a diferença entre credenciais de gestão e experiência no setor. O conselho está fazendo perguntas, Adam. Eles querem saber como perdemos 48 milhões em contratos em uma semana. E o que você está dizendo a eles? Estou dizendo a eles que alguns funcionários são vingativos quando não conseguem o que querem. Olhei pela janela para o horizonte de Memphis, a mesma vista que eu tinha no dia em que assinei com a Sterling. Você também está dizendo a eles que nunca obteve autorização de segurança para os contratos que deveria gerenciar, ou que nunca trabalhou em um único projeto governamental do início ao fim, ou que disse ao seu único contratado qualificado do governo que ele era facilmente substituível. Kenneth desligou o telefone. Uma hora depois, Jonathan ligou. Adam, preciso que você entenda uma coisa. Kenneth se foi. Estou disposto a lhe oferecer o cargo dele, mais participação acionária, mais um aumento salarial de 40%. Jonathan, isso é generoso, mas estou curioso sobre algo. Por que nada disso importou quando Kenneth estava convencido de que eu era facilmente substituível? Por que eu confiei na avaliação que ele fez da situação? E agora você sabe o que significa perder 48 milhões em contratos. A ligação chegou na manhã de segunda-feira. Vincent bateu na porta do meu escritório com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Adam, você precisa ouvir isso. Ele colocou o telefone no viva voz. A voz de Jonathan Rivers ecoou pela sala, carregada de um pânico mal controlado. Vincent, estou ligando para discutir uma oportunidade de parceria entre a Sterling e a North Peak. Que tipo de parceria, Jonathan? Queremos subcontratar nossa divisão governamental para a Sterling. A Sterling ficaria responsável por todos os contratos governamentais, e a North Peak se concentraria em projetos comerciais. Vincent olhou para mim e ergueu uma sobrancelha. Essa é uma proposta interessante. Como seria esse acordo? A Sterling assumiria todos os contratos e relações governamentais existentes. A North Peak forneceria suporte administrativo e acesso às instalações. A receita seria dividida em 60-40 a favor da Sterling. Inclinei-me para a frente e falei ao telefone. Olá, Jonathan. O silêncio se estendeu por quase 10 segundos. Adam, eu devia saber que você faria parte desta conversa. Na verdade, Jonathan, eu sou esta conversa. Todos os contratos governamentais que você está tentando licenciar para Sterling pertencem a mim pessoalmente. Os clientes deixaram isso bem claro. Adam, seja razoável. A North Peak investiu 12 anos no seu desenvolvimento, e Kenneth passou 3 anos explicando como aquele investimento era facilmente substituível. No fim das contas, ele estava errado. Vincent assumiu o controle. Jonathan, aqui está nossa contraproposta. A Sterling Solutions considerará adquirir os ativos da divisão governamental da North Peak, espaço de escritório, equipamentos e equipe administrativa, pelo valor justo de mercado. Todos os contratos e relacionamentos com clientes permanecem com Adam e a Sterling. Isso eliminaria toda a nossa divisão governamental. Sim, eu disse. Seria. Assim como Kenneth eliminou essa possibilidade na semana passada, quando me disse que eu era facilmente substituível. O conselho se reunirá esta tarde, Adam. Eles vão querer explicações. Conte a verdade a eles, Jonathan. Diga que Kenneth conseguiu perder 48 milhões em receita anual insultando a única pessoa que realmente a gerava. Diga que facilmente substituível foi a frase mais cara da história da North Peak. A voz de Jonathan falhou ligeiramente. O que você quer, Adam? Quero que Kenneth entenda o que facilmente substituível realmente significa. 2 semanas depois, eu estava sentado no meu novo escritório na Sterling Solutions quando Steven ligou com notícias de North Peak.
Kenneth foi demitido ontem, disse ele. A reunião do conselho durou 6 horas. Jonathan está assumindo o controle direto do que restou da divisão governamental, mas não há mais nada para controlar. E quanto aos outros funcionários? A maior parte da equipe administrativa foi transferida para Sterling com a aquisição dos ativos. A área de engenharia agora está focada inteiramente em projetos comerciais. Cerca de metade da base de receita, mas pelo menos está estável. E Kenneth? Dizem que ele está com dificuldades para encontrar outro emprego. Contratos governamentais são um setor pequeno, e todo mundo sabe o que aconteceu. Ninguém quer contratar o cara que perdeu um contrato de 48 milhões de dólares porque não entendia como funcionava. Olhei pela janela do meu escritório. Memphis estava me conquistando, o rio, a energia, a sensação de possibilidade que vinha com o trabalho em um lugar que valorizava a experiência em vez do ego. Steven, obrigado por me manter informado. Adam, mais uma coisa. A Coronel Barnes ligou diretamente para o Jonathan ontem. Ela queria ter certeza de que ele entendesse que isso não era nada pessoal contra a North Peak. Ela disse que você sempre foi profissional e que a Sterling tem sorte de ter você. Isso foi muito gentil da parte dela. Ela também afirmou que o comportamento de Kenneth foi uma vergonha para o setor e que sua reputação ficou permanentemente prejudicada entre os profissionais de compras. Após a ligação, fiquei sentado em silêncio por alguns minutos. Vincent bateu na porta e entrou. Está tudo bem? Refletindo sobre como as coisas mudam. Há 3 semanas, Kenneth estava convencido de que um MBA e conhecimento em teoria de gestão eram mais valiosos do que 12 anos de experiência em construção de relacionamentos e conhecimento técnico. E agora ele sabe a diferença. Comecei a analisar as especificações do contrato com a Henderson. O Coronel Barnes queria acelerar o cronograma e nós tínhamos os recursos para entregar antes do prazo. A queda de Kenneth tornou-se um exemplo a ser evitado em toda a indústria de contratos de defesa. Seu nome circulou nos escritórios de compras como um exemplo de como a arrogância corporativa poderia destruir anos de relacionamentos cuidadosamente construídos. Quando se candidatou a cargos de gestão em outras empresas contratadas pelo governo, suas referências incluíam o fato de que ele havia eliminado sozinho 48 milhões de dólares em receita anual por meio de decisões ruins de pessoal e uma incompreensão fundamental de como operam as indústrias especializadas. Seu perfil no LinkedIn permaneceu praticamente inalterado por meses, uma prova de sua incapacidade de encontrar emprego em um setor onde a reputação importava mais do que as qualificações. A comunidade de empresas contratadas pela área de defesa, particularmente nas regiões de Memphis e Atlanta, usou o caso de Kenneth como um exemplo didático de como a demissão de talentos especializados pode prejudicar catastroficamente a posição competitiva de uma empresa. Os responsáveis pelas compras que trabalharam comigo durante anos deixaram claro que a forma como Kenneth tratava os empreiteiros experientes refletia negativamente em seu discernimento e capacidade de liderança. Suas tentativas de reconstruir sua carreira na construção comercial foram prejudicadas pela natureza interconectada do setor. Ex-colegas e concorrentes tinham ouvido falar do espetacular colapso da divisão governamental da North Peak. O isolamento profissional de Kenneth se aprofundou quando o sucesso da Sterling Solutions com os antigos contratos da North Peak virou notícia no setor. Cada projeto concluído com sucesso sob minha liderança na Sterling servia como um lembrete do que Kenneth havia desperdiçado com sua atitude desdenhosa e decisões de gestão ruins. Sua reputação jamais se recuperou do fato de ter sido o executivo que provou que algumas pessoas são verdadeiramente insubstituíveis, enquanto outras são esquecidas com muita facilidade. Assinei a renovação do contrato com a Henderson no escritório do Coronel Barnes, 6 meses depois, cercado pela mesma equipe de compras com a qual eu trabalhava há anos. Às vezes, a lição mais valiosa é aprender que o respeito conquistado por meio da competência e da dedicação sempre perdura mais do que a autoridade que vem de uma sala de canto e de um diploma caro.